Daniele falou que está em processo de mudança. O que fazer no momento do comportamento errado? No momento do comportamento Então, errado. isso é bem complexo, né? Porque depende do comportamento errado, depende da situação, né? Aí você precisa entender o processo de educação para entender as regras de comportamento para saber lidar exatamente com esse tipo de situação, né? Senão, eu vou cair na mesma coisa, né, da febre. Ah, tá fazendo. Como é que eu vou saber, né, o que você vai saber fazer numa situação de que ele está fazendo alguma coisa errada? Depende o que é essa coisa errada, depende se ele já foi preparado para isso, se ele já entendeu como ele deve agir, né? São vários critérios que a gente tem que analisar para saber como agir nesse tipo de situação. Mas vou dar uma dica que eu acho que de repente pode funcionar, tá? O contrário, a gente constrói os comportamentos indesejados, né? Dando atenção. Dei até o exemplo do cachorro pegar alguma coisa e sair correndo. Então, o contrário disso seria, ao invés de dar atenção, sair de perto. É complicadíssimo, sabe? É um processo que, dependendo quanto tempo isso já existe, quais são os gatilhos, tá? O que acontece para gerar esse tipo de estresse, você tem que fazer uma análise geral para você realmente entender e entrar com um plano de treino para com que elas consigam se entender, tá? Eu dou consultas também online, tem curso, dou consultas online também, e aí a gente consegue analisar de uma maneira melhor o que está acontecendo com cada caso e cada cão. Do contrário, é como se eu tivesse dando uma dica superficial. Eu procuro dar uma orientação, dar um caminho, mas eu sempre falo, ó, pode ser isso, pode ser aquilo outro, tá? A mesma coisa aqui, perguntou da mordidas e pulos. Essa mordida é onde? É em você? É nos móveis? Em que momentos acontecem? Por que acontecem? O que esse cachorro gosta de morder? O que ele tem para morder? Por que ele pula? Quando que ele pula? O que ele ganha quando ele pula? O que você faz quando ele pula? Sabe, são tantos critérios que a gente tem que analisar que se eu te falar, faz isso, né? Eu fui na casa de uma cliente e ela estava acostumada a fazer, sabe o quê? O que muita gente ensina por aí, dar joelhada no cachorro quando ele pula. Sabe, muita gente encara isso como normal. Agora você imagina como é uma sacanagem, né, tão grande. O cachorro vem todo feliz, querendo interagir com você, querendo ter contato, ele pula e leva uma joelhada. Olha como é triste, né? Como o cachorro deve enxergar. A gente fala, putz, meu, você é um idiota, né, meu? Eu acho que é isso que deve se passar na cabeça do cachorro. A Paty está falando, por que o cachorro lambe a gente? É uma forma de demonstrar amor? Sim, o cachorro gosta de lamber, né? Eles lambem um ou outro, eles lambem a boca um do outro. É uma forma também deles se acalmarem, né? O cachorro, quando lambe, né, o organismo ali libera substâncias químicas que relaxam ele. Então, por isso que a gente vê alguns cães que têm vários problemas de compulsividade, né? Como lambedura na própria pata, né? Justamente a maneira dele se reconfortar, né? Por algum problema que ele pode estar tendo ali, né? E normalmente são problemas emocionais. E aí ele acaba, para se reconfortar, lambendo a pata até fazer ferida. É muito triste. E tem muita gente que, infelizmente, né, tem muita gente que acaba achando que isso é normal. Tem gente que às vezes se incomoda só porque o cachorro faz barulho lambendo. Olha que triste. Ah, perguntou se a utilização de brinquedos como enriquecimento ambiental pode ajudar na educação dos cães. Claro, claro, é um dos recursos mais legais e é onde se tem tido mais estudos, né, sobre comportamento. E só que ele precisa ser usado da maneira correta também, né? Se você não usar da maneira correta, você corre o risco de estressar o cachorro, né, ou até mesmo de fazer uma associação negativa a algum tipo de situação, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem gente que fala assim, para resolver a ansiedade por separação, eu vou deixar meu cachorro sozinho, né? Meu cachorro sofre, meu cachorro late de ficar sozinho, aí o que você faz? Você procura usar
algum brinquedo desse tipo de enriquecimento ambiental. Aí você deixa lá para o cachorro. E o cachorro, ele aprende também por encadeamento de comportamentos. E o que vai acontecer com esse cachorro quando ele ganhar um brinquedo? Ele ganhar um brinquedo vai se tornar o gatilho de toda aquela situação em que traz mal-estar e angústia para ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não é simplesmente comprar um brinquedo, não é assim que a gente resolve problemas de comportamento, né? Por isso que eu bato na tecla, tem que investigar, tem que analisar, tem que saber, quanto mais informações você tiver sobre o que já aconteceu, o que você já tentou ou não, sabe? Eu pego cães aí que já passaram por, às vezes, 2, 3 adestradores, cheio de trauma, cheio de problema de comportamento, né? Por ter feito um processo errado aí no condicionamento e no treinamento. O cachorro pode acabar associando o brinquedo a ficar sozinho, assim como ele associa a coleira ao passeio. Isso, exatamente, né? Você mostra a coleira pro cachorro, o cachorro já sabe que vai passear, né? Se de repente você faz isso da maneira errada, você mostrou, deu o brinquedo para ele, ele já sabe que você vai sair. Então, mas eu uso bastante, tá? Ah, ó, que legal, assim, pessoal, muito obrigado, continua acompanhando e eu acho que, assim, cada vez mais a gente precisa se preocupar, né, com o bem-estar do nosso cão. A Babi, ela tem um monstrinho em casa. Tem um pitbull de 14 anos. A Ah, cada dia ele está mais mimado. hum, Agora ele deu de se jogar no chão para chamar atenção e chorar. Tá impossível. Depois me fala se não é igual uma criança. igualzinho, igual uma criança. E a gente tem duas infâncias, né? Quando a gente nasce e quando a gente fica velhinha. Então, a gente precisa analisar, né, o que está se passando com esse cachorro. Ele tem várias alterações hormonais também, e isso influencia no comportamento. E, claro, o cachorro ele pode até ficar assim mais teimoso, mas se você fizer um processo em que ele sinta prazer em obedecer, não tem por que ele ficar teimoso, tá? Então essa é a grande diferença. Quando você ensina o cachorro que é legal te obedecer, tudo fica muito mais fácil. Tá? E o que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? É se a gente não está construindo os comportamentos que a gente não quer. Né? Eu falo para as pessoas que é legal mimar, é legal você dar todo carinho, né, para o cachorro, mas você precisa fazer isso de maneira consciente. Porque se você não tiver consciência de comportamento, do que você está fazendo, a tendência é que você vai construir os comportamentos que você não gostaria. Né? A gente tem uma tendência muito grande a dar mais atenção para os comportamentos indesejados, né, do que para os desejados. Então, a partir do momento que vira essa chavinha na sua cabeça, tudo começa a mudar. Você já tem consciência. Opa, é a mesma coisa da criança fazendo birra no mercado, né? Se ela faz birra ali e ela ganha o que ela quer, isso aí vai aumentando cada vez mais. Né? E o caminho não é brigar com a criança. Né? Tem duas maneiras do cachorro te obedecer, né? Que é uma por prazer, né? Por respeito, né? E ele entender que você é o cara ou é a mina, né? E esse que eu acho que é o caminho mais legal do que obedecer por medo ou obedecer por não levar uma punição. Então, é muito mais legal, né? Você ter um cachorro em que você tem uma relação duradoura, né? Uma relação equilibrada com ele, uma relação assim de melhor amigo mesmo, né? Você não vai ficar brigando com o seu melhor amigo, né? Você não vai ficar repreendendo o seu melhor amigo. Você vai querer ter experiências positivas com ele. E com o cachorro deve funcionar assim também. Por que não? Você pode ter um relacionamento de amizade ou você pode ter um relacionamento como um chefe. Exatamente, né? Por isso que hoje em dia, né, as empresas estão mudando muito esse conceito, né, de chefe. O que se faz hoje em dia nas empresas? Se estimula
os funcionários a trabalharem com prazer, a fazer parte da equipe, a abraçarem a ideia, né, ao invés de fazer isso por medo de ser demitido. É completamente diferente você trabalhar em um lugar ou fazer alguma coisa que você trabalhe só por necessidade ou só pelo dinheiro, né? Isso, é, se você tiver um emprego que você ganhe menos, mas aquilo é recompensador para você, não é muito melhor? Não é muito melhor do que você ter um bom salário e viver entediado, sobre pressão, sobre estresse? É muito, né? É muito. Tem gente que acaba chegando num momento que fala assim: meu, não quero mais essa vida para mim. E com cachorro acontece isso também. E são nessas situações em que a gente vê casos de cachorro que, meu, fica agressivo às vezes do dia para a noite, porque não aguenta mais aquela situação. É a maneira dele pedir socorro. Assim como acontece nas crianças. As crianças também, às vezes tem uma hora que eu falo, não aguenta mais. Criança que sofre bullying, né? Criança que sofre bullying, normalmente acontece isso. Ela vai aguentando, ela vai aguentando, ela vai aguentando, ela vai aguentando. Chega uma hora que explode. Então, esse tipo de educação é muito chata, né? E eu sou tão assim porque meu pai me dava bronca demais. Eu cresci na base da bronca. Então, hoje em dia, eu não suporto bronca. Eu não suporto estresse, sabe? Eu quero levar uma vida tranquila, uma vida equilibrada e passo isso para os meus filhos, com a minha mulher, porque eu acredito que não é o caminho. O caminho é a gente ter uma relação de respeito com as pessoas, com os cães. Então, dá uma olhada no YouTube, no canal Conexão Mara, que tem um vídeo meu lá, que eu coloquei hoje, inclusive, falando das relações de, entre pessoas e o reflexo, né, da nossa cultura no treinamento de cães. Com um vídeo curto, mas ele traz uma reflexão muito legal, tá?